Certo, então dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos falar agora sobre o uso dos oceanos e dos mares, tá? Para mim, eu considero a parte mais importante do nosso conteúdo. Então, só fazendo uma revisão, na última aula, nós estudamos sobre os principais, qual a diferença do oceano para os mares. Os oceanos são os lugares mais profundos, mais afastados dos continentes, e os mares são as áreas mais rasas, próximos ao continente. Os oceanos, nós temos 4 tipos de oceano, tá? Nós temos aí o Oceano Atlântico, Pacífico, Atlântico, Índico e o Oceano Glacial Ártico, tá? O mais importante para nós é o Oceano Atlântico, responsável também por banhar a maior parte dos países no mundo, tá certo? E também, historicamente, responsável por interligar a humanidade. Nós temos os mares, nós temos aí mares abertos, mares fechados e mares interiores, tá? Olhamos um pouco sobre suas classificações. Mar aberto, a gente teve o exemplo, o Mar do Norte. Mar fechado, nós tivemos como exemplo o Mar Morto. E mar interiorano, né, o Mar Continental, nós tivemos como exemplo o Mar Mediterrâneo. Tá? Entendemos um pouco das funções e, dando continuidade, vamos entender a importância desses oceanos, desses mares para a humanidade. Eu quero destacar que a principal importância para a humanidade em relação a esses dois cidadãos está relacionado à economia, à sobrevivência da população mundial. Como ele coloca aí, ó, cerca de 40% da população mundial concentra-se em áreas costeiras ou ribeirinhas. E muitas pessoas dependem dos oceanos e mares para tirar seu sustento, principalmente pela prática da pesca. Então, boa parte da população, da humanidade, moram em regiões costeiras, moram nos litorais e moram próximo aos rios. Por que isso? Porque historicamente era mais fácil para as pessoas buscarem o seu sustento, né, morando próximo às praias, morando próximo aos rios, porque era mais fácil para ter acesso à água, para ter acesso à alimentação, até porque a pesca é uma das atividades humanas mais tradicionais que existe, historicamente falando, tá? É uma das atividades mais importantes que o homem já desenvolveu juntamente com a agricultura, o plantio. Então, dentro do uso dos oceanos e dos mares, a prática que se mais faz, vamos dizer assim, que é mais utilizada, é a prática da pesca. Aí ele coloca aqui, ó, que a pesca é uma das mais antigas atividades humanas e pode ser classificada em pesca artesanal e pesca industrial. Lembrem, a pesca artesanal é aquela pesca de sobrevivência, aquela pessoa que pega um barquinho, que pega uma jangada, seja no rio, seja no oceano, na praia. Principalmente na praia, ele consegue navegar, fazer uma pesca pouca, né, vamos dizer assim, uma pesca menor, apenas para ele poder consumir e vender uma parte da sua produção nos mercados, né, para poder adquirir uma renda. Já a pesca industrial é aquela pesca realizada em grandes barcos, né, que eles navegam a distância por dias, né, dentro dos oceanos. É tipo assim, a pesca artesanal ela é realizada em rios e nos mares. Já a pesca industrial ela é realizada nos oceanos. Tá? Os navios passam meses dentro dos oceanos praticando a pesca de grandes cardumes, né, para poder trazer e comercializar isso em grandes estabelecimentos, em grandes comércios, em grandes supermercados. Tá? Olha só, alguns países como o Japão possuem frota de navios fábrica que navegam a longas distâncias, muitas vezes longe do litoral dos países, longe das praias, longe dos mares, entrando nos oceanos, e nos quais os pescadores podem ser, no caso os pescados, que são os peixes que eles pegam nos oceanos, o que eles fazem? Eles processam, eles conservam, armazenam e até faz o processo de enlatados desses peixes. Então, no próprio navio, eles pescam e já faz todo o processamento desse peixe para quando chegar, só fazer a comercialização dele, vender. Então, peixes, por exemplo, como o atum, a sardinha, o bacalhau, são dos principais peixes pescados e comercializados, né, nos grandes mercados
que a gente conhece. Muitos de nós comemos atum, né? A sardinha enlatada, por exemplo, tá? E o bacalhau, as grandes pescadas, por exemplo, a gente consome bastante em nossa região. E outra atividade muito praticada, né, em relação aos mares é a própria extração de sal, o sal marinho, muito importante, muito conhecido na nossa culinária, tá? E no Brasil, por exemplo, nós temos aí a região de Rio Grande do Norte, que é a maior produtora de sal marinho, a região que tem a maior indústria de extração de sal marinho. Boa parte do nosso sal que a gente consome vem da região de Rio Grande do Norte. E isso em vários lugares do mundo também tem a extração de sal marinho. Tá? Então, além das atividades de pesca, nós temos aí a atividade também de extração de sal marinho. Tá? Existem áreas onde a produção de sal marinho é feita em larga escala. Por exemplo, a região de Rio Grande do Norte no Brasil. Outro tipo de produto que conseguimos tirar das regiões de mares e oceanos é a prática da extração ou exploração de petróleo. Um outro produto muito utilizado, tá? Combustíveis fósseis e outros tipos de subprodutos que nós utilizamos no dia a dia. E esse petróleo, boa parte dele é encontrado nos mares e oceanos, tá? E ele é extraído por meio de plataformas, tá? No Brasil, por exemplo, ó, nos últimos anos, a exploração desses recursos tem representado uma importante fonte de riqueza para o país. O Brasil é considerado um dos países que tem uma alta produção de extração de petróleo nas regiões de mares ou de oceanos, principalmente nas regiões de mares. Por exemplo, a região do Rio de Janeiro, que liga a região de Santos, né? Ali o famoso pré-sal, como a gente conhece, tem inúmeras plataformas que extraem esse petróleo no fundo dos mares. Eu trouxe aqui uma foto para a gente ter uma visão de perfil, como é que essas plataformas funcionam dentro dessas águas, né? Elas ficam boiando, como vocês estão vendo aí no item 1, 2, 3, 4 até o item 9, elas ficam boiando, presa por cabos, ou a estrutura dela consegue ir até o fundo, dependendo da profundidade. E ali existe uma tubulação. Vamos pegar aqui o item 8, por exemplo. Ó. Tem a plataforma, ela está boiando, mas ela tem um cabo que segura ela para ela não ir embora, porque se ficar só boiando era comum, né? Porque os oceanos estão em movimento, vocês sabem disso por conta das correntes marítimas, e ela poderia sair boiando. Então ela é presa por cabos, tá? E equipamentos tecnológicos, vamos colocar assim, e existe uma tubulação que vai perfurar a superfície oceânica e chegar até o petróleo, e vai extrair esse produto para depois ele ser levado para as refinarias, tá? Quando a área é mais elevada, imagine aqui, ó, as áreas mais rasas são os mares, as áreas mais profundas são os oceanos. Plataformas de áreas de mares, elas conseguem levar a estrutura dela até o fundo do mar, tá? Para poder ficar presa e assim levar as suas tubulações até os lugares de extração do petróleo. Tá? Então essa aqui é só para vocês conhecerem, né? O perfil de cada tipo de usina, né, que faz a extração do petróleo, tá bom? De plataformas. Então vamos continuar lá. A outra utilização dos mares, além da extração de petróleo, da pesca, também do sal marinho, até mesmo a utilização da própria água para o processo de irrigação e assim por diante, mas especialmente a produção de petróleo, sal marinho e a sistema pesqueiro, nós temos a produção de energia pela movimentação de maré. Olha só, importantes atividades são praticadas nos oceanos e mares, além da pesca. Entre elas, destaca-se a instalação de parques de energia eólicas, que são os famosos moinhos geradores de energia. Vocês vão lembrar daqueles grandes ventiladores que eles também são instalados dentro dos oceanos, dentro das regiões de praia, das regiões de mares, tá? É instalado uma plataforma e colocado esses cataventos para ser movimentado pelo vento que existe naquela área. Quem já foi na praia sabe como é uma região bem ventilada, então ela é muito propícia para a produção de energia, é muito útil, né? Então existe também, ó,
para que servem os mares, né? Além dessa produção de petróleo, de peixe, assim por diante. Nós podemos utilizar para a produção de energia eólica, para o turismo, né? O uso de algas. Para que servem essas algas aí? Né? As algas elas podem ser utilizadas na indústria cosmética, na indústria química, tá? Fabricação de pigmentos, que é tinta, por exemplo. Também na parte de alimentos e ração de animal. Quem já comeu sushi, por exemplo? Aquela pelezinha escura que fica circulando o sushi, aquela pele pretazinha. Ali é alga, tá? Então faz parte da nossa alimentação. E outra coisa que é interessante, pode-se obter energia dos oceanos e mares de 3 maneiras, que é a energia por maritimidade, tá? Olha só, pela ação das ondas, a usina de onda instalada em 2012 no porto do Pecém, no estado do Ceará, foi a primeira da América Latina. Observa a fotografia abaixo. Vamos lá. Ó. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é uma indústria energética que utiliza a movimentação de maré. Você sabe que devido à movimentação da água, ela está em processo, a da onda, vamos colocar assim, a onda, ela aumenta o nível da praia e baixa. Então faz com que esse processo de subir e descer por conta das ondas, esses braços que vocês estão vendo, eles também vão subindo e descendo. E nessa movimentação de subir e descer, eles servem como uma manivela, vamos colocar assim, e ele vai movimentando uma turbina. E essa turbina vai gerando energia, tá? É bem interessante. Então, a movimentação das ondas faz com que esses braços mecânicos se movimentem para cima e para baixo, gerando energia, porque eles vão movimentar uma turbina. Pela oscilação dos mares, né? Mais conhecido como energia de maremotriz, é a utilização em países como França, Japão utilizam isso, tipo a movimentação da onda, vocês podem pesquisar sobre isso, e pela diferença térmica entre águas quentes da superfície e águas frias profundas. Isso aqui você pode pesquisar, ainda é novo, está em estudo, isso pelos Estados Unidos que estão em processo de implantação. O mais conhecido é a geração de energia por ondas, tá? Que é essa que vocês estão vendo, que é bem aqui próximo de nós, que é na região do Ceará, próximo ao Porto do Pecém. Tá bom? Chamado de produção de energia por ondas, usinas instaladas nas regiões de mares, tá? E por fim, exploração e riscos ambientais. Toda essa exploração que vocês acabaram de ver, exploração pesqueira, exploração de petróleo, de energia, isso gera problemas ambientais, tá? Problemas ambientais que afetam a vida marinha, seja a vida animal, seja a vida vegetal, principalmente os nossos recifes de corais, que é onde está a maior concentração de vida marinha, tá? Principalmente quando há um derramamento de petróleo, a nossa maior preocupação é que esse petróleo chegue até os recifes de corais, né? E ali ele pode matar uma boa parte da nossa vida marinha e prejudica diretamente a qualidade de vida humana, porque nós dependemos disso daí para sobreviver. Porque boa parte da nossa alimentação vem dos mares e dos oceanos. Então, diversas ações humanas põem em risco a biodiversidade dos mares e dos oceanos. Entre elas estão a exploração de petróleo e gás natural em plataformas marinhas e pesca predatória. Por exemplo, ele classifica aqui como sobrepesca. O que é isso? O que é a sobrepesca? É quando o homem ele ultrapassa a capacidade, né, da natureza. Tipo, ele pesca além daquilo que é permitido. Então vai chegar uma hora que vai faltar aquela determinada espécie de peixe. Por exemplo, existe uma pesca predatória em relação aos tubarões, tá? Por quê? Porque eles pescam o tubarão, cortam aquelas barbatanas, porque aquilo dali é muito consumido na região da Ásia. Eles chamam de caldo de barbatana de tubarão. Então, eles consomem bastante. Só que o tubarão ele é um predador muito importante no equilíbrio natural dos oceanos. Por quê? Ele é um predador natural e faz o controle da população de várias espécies de peixe. Então ele consome muito peixe.
Então, se um tubarão desse ele é morto, ele leva muito tempo. Se leva muito tempo para ter um novo tubarão, porque ele demora a nascer, ele demora a crescer, até ele virar um predador mesmo nato. Então, se você mata uma quantidade de tubarão e você torna aquela área uma área sem essa espécie, então há um crescimento de outros tipos de peixe, não vai haver um controle, então algumas espécies poderão poderão deixar de existir, tá? Então o tubarão ele é uma espécie muito forte para o controle. E aqui embaixo tem assim, ó, costuma se associar apenas à pesca industrial e à sobrepesca. O que é isso? Eles costumam dizer que a pesca industrial é a responsável pelo processo de pesca predatória. Entretanto, se a pesca artesanal, por exemplo, não respeitar os limites dos ambientes, também pode causar o desequilíbrio. Por mais que seja uma pesca pequena, mas se eles extrapolarem, pode acontecer isso. Por exemplo, a nossa região, quando há pesca predatória, há recentemente uma diminuição do piau, que é o peixe mais conhecido. Por quê? Porque não está tendo um controle, estão pescando demais. Existe o período da piracema, como vocês sabem. O período da piracema é um período que que a gente não pode pescar. É quase 4 meses, porque é o período que o peixe vai desovar e os peixes vão ter que crescer para depois a gente poder pescá-los. Então, a natureza ela precisa de um tempo para se renovar. E o homem, quando ele não respeita isso, vai chegar uma hora que o peixe vai faltar. E por último, né, a poluição das águas pelo derramamento de óleo, no caso de petróleo, tá? E também eles colocam o vazamento de radioatividade por conta das usinas nucleares. Algo que não é tão comum, mas o petróleo sim. Aí no final ele coloca uma imagem, né, dos principais pontos que são áreas poluídas pelo mundo. Derramamento de petróleo e esgotos são as principais fontes poluidoras dos mares e oceanos. E aqui na imagem nós temos os mares que são mais poluídos, tá? Os mares e lagoas poluídas. Nós temos também áreas que tem circulação de petróleo, geralmente são essa região do norte aqui, a área com maior problema, que teve os maiores problemas da história, problemas ambientais da história por conta de petróleo, e os pontos, né, que são as áreas que derramam os dejetos, poluições mesmo em alto nível. Então isso que vocês estão vendo aqui são as áreas que mais poluem os mares e os oceanos, tá bom, pessoal? Então é isso. Vocês vão ter na página 98 e na página 99 a atividade para vocês resolverem. Tranquilo? Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Uma aulazinha um pouco extensa, claro, mas o conteúdo ele demanda isso. E o que eu deixo para vocês, a dica, peguem um livro, depois que assistirem a aula, façam uma revisão, façam uma leitura, peguem a atividade, vão resolver a atividade, né, para poder fixar o conteúdo. E qualquer dúvida, qualquer situação, estou à disposição, me perguntem, tá bom? E na próxima aula, na próxima semana, a gente vai fazer um encontro aí virtual para a gente poder tirar algumas dúvidas. Então é isso, um abraço.